Olá, professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Nós estamos trazendo aqui o nosso quadro Perspectivas Teológicas e vamos falar hoje a respeito de 4 perspectivas a respeito do relato da criação no capítulo 1 do livro de Gênesis. O capítulo 1 do livro de Gênesis, o primeiro versículo começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. O livro do Gênesis é o livro dos começos, mas Deus não tem começo. Deus não tem princípio, Deus também não tem fim. Mas quais seriam essas perspectivas, essas abordagens a respeito do relato da criação no livro de Gênesis? Vamos interpretá-las, portanto, e apresentá-las aqui para você. A primeira perspectiva é uma perspectiva denominada de perspectiva da Terra Jovem. Os estudiosos defensores dessa perspectiva tendem a fazer uma interpretação mais literal do primeiro capítulo do livro de Gênesis e tentar demonstrar alguma relação científica entre esse relato e aquilo que a ciência afirma em relação à criação, sendo que a interpretação é absolutamente focada numa percepção de um dia literal. Portanto, Deus teria criado toda a terra e tudo mais que nela habita durante os 6 dias que são narrados no livro de Gênesis. E esses defensores, os adeptos dessa teoria da Terra Jovem, eles acreditam que a Terra teria aproximadamente 10.000 anos desde a criação, isso porque eles se utilizam do relato das genealogias, conforme se encontram registradas no livro de Gênesis e em outros livros da Bíblia, para fazer esse retorno, essa regressão no tempo e para estipular que Deus teria criado Adão por volta de 10.000 anos, né? Talvez 10.000 anos seria o tempo do curso da história que remete até o tempo de Adão. Então, aqueles que são adeptos de uma teoria da Terra Jovem tendem a fazer uma interpretação mais literal do capítulo 1 do livro de Gênesis. A segunda perspectiva em relação à interpretação do capítulo 1 do livro de Gênesis é uma interpretação ou uma perspectiva denominada de perspectiva da Terra Antiga. Alguns estudiosos não interpretam a palavra Ion, dia, que se encontra no primeiro capítulo do livro de Gênesis, como se essa palavra fosse de um dia literal. Eles preferem defender que são gerações, épocas e até eras. Os defensores de uma terra antiga, de uma perspectiva de uma terra antiga, eles defendem e acreditam que, na verdade, é perfeitamente possível conciliar a crença em um Deus criador com um Deus que poderia ter se utilizado de um processo evolutivo para criar todas as coisas. Então, há a possibilidade de conciliação entre a teoria da evolução, a teoria defendida pelo Darwin, e também com a perspectiva bíblica da criação. Portanto, cada dia teria sido uma era, ou então uma época indefinida na qual todo o processo se deu e no qual Deus teria criado todas as coisas. Essa foi a segunda perspectiva. A terceira perspectiva em relação à interpretação da narrativa de Gênesis em relação à criação, no capítulo 1 do Gênesis, é uma perspectiva denominada de perspectiva da lacuna ou da restauração. A palavra lacuna do inglês vem gap. Então, essa teoria ela defende que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, haveria uma interrupção, uma lacuna. Então nós lemos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2, que a terra e a terra tornou-se, a terra se fez sem forma e vazia. Então,
os adeptos ou os defensores dessa perspectiva dizem que Deus teria criado tudo perfeito, tudo pronto há muito tempo atrás, e houve algum processo que resultou na destruição da criação e que se fez preciso que Deus a restaurasse. Então, os adeptos do dispensacionalismo são extremamente afeitos a essa interpretação. Eles defendem, inclusive, que Deus teria criado tudo perfeito, houve uma catástrofe e alguns atrelam a queda de Satanás, e que o relato da criação, conforme nós lemos no capítulo 1 do livro do Gênesis, seria o relato não de uma criação original, mas de uma restauração divina de uma criação que havia sido feita perfeita há um tempo atrás. Alguns adeptos e teóricos e estudiosos que defendem essa posição, a posição da lacuna, ou a posição restauracionista, tentam de algum modo também conciliar com a perspectiva da evolução. Isso porque eles, de algum modo, eles argumentam que não haveria nenhum problema, Deus teria criado a Terra muito distante, daí a existência de dinossauros e tantos fósseis antigos, mas que depois essa Terra precisou passar por uma restauração. A quarta e última perspectiva que nós estamos destacando em relação às teorias sobre a interpretação, com base no capítulo 1 do livro de Gênesis, é a teoria chamada de teoria literária, ou da interpretação de uma narrativa literária. Então, essa perspectiva, ela argumenta que o texto do capítulo 1 do livro de Gênesis é um texto literário e que assim ele deve ser interpretado, e que o autor do texto não tem qualquer pretensão científica, ele não tem o ideal de explicar aqueles detalhes da criação com o objetivo de ajustar a uma perspectiva científica, até porque sabemos nós que a ciência, como nós conhecemos hoje, ela não era conhecida nos tempos iniciais, nos tempos em que o texto foi escrito. E os defensores de uma interpretação narrativa e, portanto, teológica ou literoteológica, ou seja, literária e teológica, orientam que se deve interpretar o texto numa perspectiva literária e fazer as suas devidas aplicações teológicas sem preocupação em ajustar a determinados aspectos científicos. E esses defensores também argumentam que o objetivo maior teológico da narrativa de Gênesis 1 é ressaltar um Deus criador e mostrar ou enfatizar o monoteísmo no contexto de uma cultura politeísta. Essas foram as 4 perspectivas que nós apresentamos a respeito da interpretação do capítulo 1 do livro de Gênesis, evidentemente de maneira bastante panorâmica. Existem outros livros, materiais aí dispostos, que você pode se aprofundar no assunto e estudar. Aqui vos falou professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia e no seu quadro Perspectivas Teológicas. Pedimos para que você se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para que você possa receber prontamente as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O nosso objetivo aqui é ampliar as discussões e as perspectivas em relação às crenças teológicas. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.